Nas negociações imobiliárias, é necessário que o corretor de imóveis conheça com profundidade documentos que fazem parte desse processo. A escritura de compra e venda tem grande importância, pois instrumentaliza a transação atestando que o dono do imóvel vendeu a unidade para o comprador. É essencial que os profissionais tenham precaução com esse documento, desde a elaboração até o registro, para evitar situações de conflito na aquisição imobiliária. Para abordar o tema, recebemos no programa de hoje o registrador Rodrigo Ganhadeiro, que é especialista no assunto. Rodrigo, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce Rio. É uma grande oportunidade estar falando aos corretores do estado do Rio de Janeiro no estreitamento dessa relação muito importante para os cartórios com os corretores de imóveis. Rodrigo, inicialmente destaque para a gente a importância da escritura de compra e venda numa negociação imobiliária. A escritura de compra e venda é documento indispensável à validade dos negócios jurídicos sobre imóveis cujo valor seja superior a 30 salários mínimos. A grande importância da escritura pública está relacionada à segurança jurídica e à paz social. Só é dono quem registra, e a escritura pública é a melhor forma de acesso ao cartório do registro de imóveis. Um determinado imóvel negociado através de vários contratos particulares traria uma insegurança jurídica para a sociedade como um todo. Quais as precauções que o corretor de imóveis deve tomar para verificar se há alguma restrição relacionada à unidade? É extremamente importante a exigência e análise das certidões negativas, pessoais, fiscais e do imóvel. Havendo alguma certidão positiva, o corretor de imóveis deve solicitar certidões complementares para mais informações. Vamos agora para a pergunta do corretor de imóveis. Quando existe uma penhora sobre o imóvel, é arriscada a aquisição desse imóvel? Sem dúvida. Embora a penhora não inviabilize a venda, o vendedor incorre em fraude de execução e o comprador pode ter o risco de perder a unidade, dada a preferência da penhora sobre a compra e venda. Pelo novo Código de Processo Civil, a averbação na matrícula dos imóveis é um ônus que cabe ao credor. Rodrigo, os erros mais comuns que impedem a lavratura da escritura são os que ferem os princípios da continuidade, da especialidade objetiva e subjetiva. Explica pra gente o que significa cada caso. A ofensa ao princípio da continuidade ocorre quando há uma venda sem que o título anterior esteja registrado. Desta forma, ao receber a escritura, o oficial do registro de imóveis deverá exigir o registro do título anterior. A especialidade objetiva se refere à caracterização do imóvel, não só para distingui-lo dos demais, como para sua perfeita adequação à matrícula imobiliária. A especialidade subjetiva refere-se à qualificação das partes. As partes devem estar perfeitamente qualificadas no título para que seja acolhido no folio registral. Por exemplo, uma pessoa solteira que aliena como casada deverá ter a sua averbação do Estado Civil previamente ao registro da escritura. Com relação à descrição do imóvel, nem tanto, porque a descrição hoje admite-se a descrição resumida, né? Somente com o endereço, o número da unidade, o apartamento, o bloco. Então a descrição ela vai bem resumida. Como nós estamos falando do estado do Rio de Janeiro todo, alguns cartórios ainda adotam a descrição completa do imóvel. E às vezes há algum equívoco na transcrição dos elementos da matrícula para a escritura, gerando exigências. A subjetiva, por exemplo, tem a hipótese do Estado Civil. Às vezes a pessoa é solteira, comparece na escritura alienando como casado. A escritura não é viciada, né? Não tem nenhuma nulidade na escritura. Porém, ao apresentar a escritura ao registro, essa escritura cairá em exigência. Pode ser um inventário pendente, pode ser um divórcio, que seria ainda mais. Eu já tive casos em que
O proprietário figurava na matrícula como casado, vendeu como divorciado, sem que tivesse sido feito o registro da partilha. Tá? Ele simplesmente alegou que o imóvel caberia a ele. Quando se verificou com o registro da partilha por divórcio, o imóvel coube à mulher, não a ele. Então são coisas que são simples, tá? São análises simples, tanto da matrícula do imóvel como da documentação apresentada ao corretor, mas que essa análise tem que ser minuciosa. Um outro tipo de conflito é a dupla venda, que ocorre quando o único imóvel é vendido para duas pessoas, sendo lavradas duas escrituras diferentes. Nesse caso, quem será o dono do imóvel? Não levar a escritura a registro representa um grande risco para o comprador, inclusive na hipótese do vendedor de má-fé alienar duas vezes o mesmo imóvel. O direito real sobre imóveis só se adquire com o registro no cartório do registro de imóveis. Logo será dono aquele que primeiro registrar o imóvel. Rodrigo, que situações podem levar ao cancelamento do registro da escritura de compra e venda? Questões relacionadas à fraude à execução pode levar à anulação do registro, pleiteado pelo credor para que o patrimônio retorne, para que o imóvel retorne ao patrimônio do devedor. Outras questões relativas à anulação do registro são os vícios de vontade, os vícios na manifestação de vontade, uma falsa representação por uma procuração, podem levar ao cancelamento do registro. Em alguns casos, as partes de comum acordo podem cancelar o registro. Para finalizar, deixe um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. A análise do documento é uma parte muito importante do trabalho do corretor de imóveis. Essa análise deve ser minuciosa quanto à descrição do bem, a qualificação das partes, para evitar que a sua escritura venha a cair em exigência. Outro conselho é quanto à consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça, que representa a reunião de diversas leis sobre o tema e atos normativos que definem o modus operandi das serventias notariais e de registro. Ter conhecimento da consolidação facilita em muito o trabalho do corretor de imóveis. Rodrigo, obrigado pela presença e pelas informações passadas aos corretores de imóveis neste programa. Muito obrigado. É muito importante estar aqui ao Cresce, estreitando a relação com os corretores do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Corretor de imóveis. No programa de hoje, você pode conhecer um pouco mais sobre um documento fundamental em uma negociação imobiliária, a escritura de compra e venda. Tem alguma sugestão de tema para abordarmos aqui no programa Mala Direta? Então envie um e-mail para o endereço que está aparecendo aqui embaixo. Sua participação é sempre fundamental para o crescimento da TV Cresce Rio. Um grande abraço e até a próxima.